Olá, tudo bem com você? Eu sou a Ana Rício e tô aqui porque eu amo fazer pão de fermentação natural. Se você tá aqui é porque você também adora, não é? Vamos começar com a nossa hashtag. Hashtag quem vai fazer pão, coloca aí. Hashtag vou fazer pão. Quem tiver fazendo pão, fala hashtag estou fazendo pão. Então não, põe tô fazendo pão. E hashtag vou comer pão para quem vai comer pão. É por isso que a gente tá aqui, né, pessoal? Por amor ao pão mesmo, né? Ao pão de verdade, ao pão mais saudável, ao pão que a gente faz em casa com as nossas mãos, com farinha, água e sal, que é o pão de fermentação natural. Não precisa de muita frescura para fazer esse pão. A gente fica às vezes meio bitolado e deixa aí levar pela vaidade da coisa, né? Porque o pão é muito lindo mesmo e a gente acaba esquecendo do objetivo maior, que é fazer pão em casa, com muito amor, com conhecimento, pra gente ter um alimento nutritivo que a gente mesmo preparou para nossa família ou até para os nossos clientes. A questão da beleza, da parte cosmética do pão é muito legal também, mas ela nunca deve ultrapassar a questão nutricional e, maior ainda, a questão do amor. Quando a gente faz algo com amor, é o que mais importa. Então lembra sempre disso. O pão é muito exigente e ele vai exigir de você tanto quanto você exige de você. Então a gente tem que olhar, tomar cuidado, assim, o que é que a gente está exigindo da gente mesmo? A gente está exigindo perfeição? A perfeição não existe. Ou a gente está exigindo apenas um tempo com a gente mesmo, uma pausa, a gente está exigindo um autocuidado. Isso aí é o que importa. Então se você está olhando, né, para dentro quando você faz pão, observa o que você está buscando quando você faz pão. E aí você vai conseguir diferenciar o que é externo e menos importante e o que é lá do coração, que é o mais importante. Agora eu tô chamando essa live de Live Bakes, que vem de Love Bakes, que é a minha marca. Love Bakes significa o amor assa, ou então assados amorosos. Então a Live Bakes agora é o apelido da minha live Love Bakes, tá? Vamos falar de pão de fermentação natural, pessoal? A maioria das receitas que eu vejo levam farinha boa, mas eu faço com a farinha que eu tenho e acho por aqui. No momento, eu uso a Venturelli e a Renata. Testei a Renata esses dias e gostei. O meu método é o que sempre ensinam, ao tole de 30 minutos a 2 horas, dependendo da receita. E eu estou ultimamente tentando sovar na mão. Processo de sempre, dobras a cada 30 minutos, descanso, pré-modelagem, modelagem, final. Às vezes fermentação em temperatura ambiente, outros direto a frio. Como eu já te falei, estou tendo problemas na segunda fermentação. A massa não cresce na geladeira, então eu deixo a massa em temperatura ambiente para crescer. E a Ju fala que às vezes a massa dela passa do ponto, não dá certo. Nós vamos conversar sobre isso, sobre essa questão da fermentação e da massa crescer na segunda fermentação. Será que realmente é preciso que a sua massa cresça durante a segunda fermentação? Essa é uma dúvida que todo mundo tem, na verdade, tá? Todo mundo tem, eu tenho e todo mundo aí que eu conheço tem. Muita gente fala, tem que crescer tantos por cento, tal. Se a massa não crescer, você tem que tirar a massa da geladeira, deixar em temperatura ambiente para ela crescer mais e só então você colocar para assar. Tem gente que fala, não tem que crescer nada. Então eu vou falar um pouco assim da minha experiência, do que eu acredito que funciona bem pra mim e o que eu estudo também, tá bom? E o que eu converso com outros padeiros. Tudo sempre baseado na minha experiência. No final eu vou falar de alguma coisa que pra mim tá funcionando legal. E por isso eu acho que eu tenho aí a autoridade para compartilhar com vocês. O que influencia a minha segunda fermentação? O tempo varia de acordo com as variáveis. Quais são elas? Primeira coisa, de uma forma bem geral, é o tempo da primeira fermentação. Se você fermentou muito tempo na primeira fermentação, e quando eu falo tempo, eu não estou falando só tempo cronológico, eu estou falando o seguinte, se seu pão está fermentado demais na primeira fermentação, talvez você não precise deixar sua massa crescer na segunda, porque se ela crescer muito na segunda, ela vai desestruturar, ela vai perder estrutura mesmo, e aí ela vai passar do ponto de fermentação,
vai colapsar no forno, aquela história toda. Então, o seu tempo de segunda fermentação vai depender do tempo, entre parênteses, do nível de fermentação da primeira fermentação. Se fermentou demais na primeira fermentação, não precisa que a sua massa cresça e fermente absurdamente em termos de volume na segunda fermentação. A segunda fermentação vai se tornar então uma maturação, quando ela é feita na geladeira. Outra coisa, né, que vai influenciar o tanto que a sua massa vai crescer na geladeira é a temperatura da sua geladeira. Se a sua geladeira estiver muito fria, a sua massa não vai crescer, vai meio que parar essa ação das leveduras e as bactérias vão entrar em ação para criar mais sabor no seu pão, para melhorar o teor nutricional do seu pão. As leveduras não vão gostar muito da geladeira muito fria e vão diminuir a atividade. E se a sua geladeira estiver mais quente, a sua massa vai continuar a crescer sim na geladeira, só que ela vai crescer mais lentamente, porque você vai colocando na geladeira, haverá uma redução da atividade enzimática da sua massa e as leveduras vão então, obviamente, agir de uma forma mais lenta, produzir gases de uma forma mais lenta e a massa vai crescer mais lentamente. Então você tem como controlar a sua fermentação na geladeira dependendo da temperatura da sua geladeira. Outra coisa que vai influenciar, obviamente, sua primeira fermentação e vai influenciar a sua segunda fermentação é a inoculação de fermento na massa, é a quantidade de levain que você coloca na sua massa para sua receita. Quanto menos levain você coloca, mais tempo você consegue fermentar o seu pão, tanto em temperatura ambiente quanto na geladeira. Quanto mais levain você coloca, menos tempo você consegue fermentar o seu pão fora da geladeira. Na geladeira também esse tempo vai ser diminuído, mas você consegue, se você colocar o seu pão bem fermentado na geladeira muito fria, você consegue deixar ele lá mesmo que você tenha uma quantidade maior de levain na massa, desde que ela esteja bem fria para ela parar a ação das leveduras. Deixa eu ver outra coisa, a força do seu fermento. A Ju me passou aqui uma listinha de como ela faz, né? De tanto em tanto tempo eu dobro, espero tanto tempo para colocar o fermento, depois espero tanto tempo para colocar o sal, depois espero tanto tempo para modelar, depois tanto tempo para pré-modelar. Isso é receita básica, isso não é o que deve ser feito todas as vezes que você for fazer pão. Cada vez que você for fazer pão, você vai depender das condições do ambiente e da receita em si, do tipo de farinha que você usa, do nível de atividade do seu fermento, da quantidade de fermento. Então, eu já falei e vou falar de novo. Não adianta você usar exatamente o mesmo método para todas as receitas. Se você usar exatamente o mesmo método e os mesmos tempos, sem fazer compensações na sua receita ou na sua temperatura ambiente, você não vai ter resultados consistentes. Aí você vai falar, mas então o que eu vou fazer? Você vai começar de um lugar, você vai começar de um ponto, certo? E aí depois você vai melhorando, entendendo melhor o que acontece durante a fermentação, entendendo melhor o que acontece com a sua massa, quando você usa uma farinha tal, ou quando você usa um levain na quantidade tal, ou um tipo de levain diferente, ou quando você hidrata mais a sua massa, ou quando você hidrata menos, e aí você vai começar a ter ideias do que você pode fazer para melhorar a sua fermentação, que vai ser a maior responsável pela qualidade final do seu pão, tá bom? O tipo de farinha que você usa vai também afetar a sua segunda fermentação, né? Porque vai afetar a primeira, se afetou a primeira, vai afetar a segunda. Se você usa uma farinha integral ou uma farinha de centeio ou uma mistura de farinhas que contém farinha integral, farinha de centeio, farinhas de boa qualidade, orgânicas, isso vai influenciar muito na sua fermentação, vai acelerar o processo de fermentação. Então, se você usar, por exemplo, se você fizer uma fermentação inicial, a primeira fermentação, se ela for muito longa e sua massa crescer e desenvolver demais e fermentar demais, a sua segunda fermentação tem que ser mais curta ou ela tem que ser feita numa geladeira muito fria, porque senão você vai ter um pão que vai passar do ponto de fermentação. Então leva isso em consideração. Se você usar uma farinha branca, um levain de farinha branca e tiver mais frio,
a sua primeira fermentação pode ser até longa em termos cronológicos, mas muito provavelmente a sua massa vai demorar mais a fermentar. E aí, provavelmente, você pode ter uma segunda fermentação em temperatura ambiente, depois colocar a massa na geladeira e se a geladeira estiver fria, ela fica um tempão, ou colocar a massa na geladeira quente. Por quê? Porque ela ainda precisa crescer mais um pouco. Por quê? Porque você teve uma primeira fermentação deficiente. Então, pensa nisso. Na hora que você for fazer seu pão, observa sua massa, vê como que ela cresce, como que ela se desenvolve na primeira fermentação, aí você vai ter uma noção melhor do que faz na segunda fermentação. Eu não tô falando que receita não ajuda, receita super ajuda, mas a receita não é tudo. O legal é você saber o método, aí você consegue adaptar melhor as receitas que você recebe. Porque a receita normalmente contém muito pouca informação, ela contém ingredientes. Às vezes a gente coloca alguma coisa do método, mas assim, uma receita extremamente detalhada é muito longa pra gente ficar escrevendo. Então a galera, manda uma receita. Cara, uma receita pode ter 3 páginas, 4 páginas, se ela for extremamente detalhada. E se você souber o que você está fazendo ou observar a sua massa para você ir aprendendo o que fazer, você vai conseguir pegar uma receita pequenininha ali, com percentual de farinha, água, fermento e sal, e você vai conseguir desenvolver a sua massa de uma forma mais adequada. Se você tiver conhecimento básico, a base mesmo da fermentação, da estruturação de massa e dos porquês da fermentação. Na minha experiência, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer uma primeira fermentação muito bem feita. Às vezes, o que acontece? Minha massa passa do ponto de fermentação, normal, não tem problema. Ela não passa demais, porque eu vejo, ó, nossa, a massa tá passando, aí eu coloco ela na geladeira muito fria, e assim, ela vai passar um pouquinho. O que significa a massa passar um pouquinho do ponto de fermentação? Cara, às vezes ela vai perder um pouco de estrutura, o miolo vai ficar um pouco mais fechado, pode baixar um pouquinho o pão, ele não vai ficar tão bonito, tão volumoso, mas não faz mal, você vai ter pão, o pão vai estar bem saudável, fermentado, saboroso, só se ela passar demais do ponto. Passar um pouquinho não tem problema. Eu às vezes deixo passar até para testar, falar, peraí, vamos ver o tanto que isso vai aguentar. E aí eu deixo ela passar um pouco e passa, e o pão fica uma delícia, a casca fica mais fina, fica muito bom de comer. E às vezes quando eu falo, não, eu vou fermentar de menos, é mais fácil você ver que você fermentou de menos, né? Pelo menos pra mim. E aí sim, se a minha massa fermentou de menos na primeira fermentação, quando eu modelei eu percebi que ela tá meio mole, que ela tá muito grudenta, que foi difícil modelar essa massa e tal, eu vou precisar deixar essa massa fermentar um pouco mais fora da geladeira antes de guardar na geladeira para segunda fermentação a frio. Ou eu posso guardar minha massa na geladeira até o dia seguinte, tirar, deixar em temperatura ambiente até ela crescer um pouco e aí eu coloco no forno para assar. Sempre dá um jeito. Não existe assim de falar assim, nossa, é exatamente isso e pronto. Tem jeito de fazer isso? Tem, mas aí você tem que considerar várias nuances, você tem que considerar várias outras coisas além da receita em si. Tem que considerar a sua temperatura ambiente, tem que considerar a atividade do seu fermento, tem que considerar o tipo de farinha que você está usando, tem que considerar como que sua massa tá e o que você fez para sua massa melhorar. Para você ter uma receita infalível, que eu acho que não existe, você precisa ter muita informação nessa receita e nesse método, até para você conseguir adaptar para o seu ambiente, porque é muito raro o seu ambiente ser exatamente igual ao meu. Mas se eu te der uma receita maravilhosamente explicada, você vai conseguir fazer adaptações de uma forma mais fácil no seu ambiente. Agora, se eu te der uma receita basicona, com quantidade de farinha, fermento, sal e água, cara, boa sorte, se você não souber a técnica. A primeira fermentação é a partir das dobras, isso? Não, a primeira fermentação começa na hora que a gente coloca o fermento na massa. Mesmo que você não coloque o sal, a partir do momento que o fermento encosta na sua massa, começa a sua primeira fermentação. Você pode, por exemplo, colocar o fermento na massa e deixar 1 hora descansando antes de colocar o sal. Sua primeira fermentação já começou, tá? E aí você coloca o sal, deixa meia hora descansando, aí começa a dobra. Você não conta a partir das dobras, você conta a partir do momento que o seu fermento entrou em contato com a farinha e com a água da sua massa, beleza? Qual a porcentagem de levain, farinha que você usa? Eu geralmente uso 30%. Inicia a autólise às 12 horas, 13, 14, adiciono levain, sal, sobe, descanso, dobras, descanso.
Pré-shape, shape. Ah, pois é, então, é isso que eu falei, vai depender, né? A quantidade de levain que eu uso vai variar, depende muito da receita, do que eu tô usando na receita, da minha hidratação, da farinha, do tempo, né? Então eu não tenho uma receita fixa que eu uso não, tá? Eu vario bastante para adequar, né, a minha receita às condições do ambiente e ao tipo de farinha que eu tô usando e ao resultado que eu quero também. Mas o que você tá fazendo aí tá legal. Eu não uso 30% de fermento nas minhas receitas. É raro eu usar 25%. Eu uso 25 quando tá mais frio, mas é o máximo que eu uso, tá? Mas cada pessoa de um jeito. Tempo total em torno de 19 horas. Depende da farinha que você tá usando, 19 horas é mais que o suficiente. Depende da farinha que você tá usando, 19 horas ainda é pouco. Isso tudo a gente vai conversar, gente. Por isso que eu falo, surgem muitas dúvidas, né? São normais essas dúvidas, eu adoro essas dúvidas. Quando eu tenho dúvida, aí eu vou lá, estudo, testo, pratico, pesquiso, leio muito. E aí eu compartilho, né? Um monte de coisa aqui com vocês, as dúvidas são nossas amigas, os nossos erros são os nossos amigos. Então, se vocês tiverem dúvidas, se vocês erram, manda suas dúvidas pra mim, contem pra mim os erros de vocês, para que eu possa ajudar vocês da melhor forma. Primeira fermentação começa quando adiciona o levain? Sim, a primeira fermentação começa quando se adiciona o levain. Concordo que não exista receita infalível, até mesmo porque a mesma receita que fazemos várias vezes fica diferente. Exatamente. A forma de você tentar trazer consistência para as suas receitas é a prática, né? Você vai praticar, testar, treinar a exaustão, né? Aí você vai ter mais consistência nas suas receitas, observando todas as variáveis possíveis do seu ambiente e dos seus ingredientes. Aí você vai conseguir manter uma consistência, mas não existe assim uma receita que vai ser perfeita todas as vezes. Existem receitas boas, receitas que informam bastante coisa, que vão ajudar a gente a aprender ainda mais quando a gente fizer. Mas não existe uma receita 100% infalível. Não precisa deixar a massa crescer nas duas fermentações. Se ela crescer muito na primeira, ela não precisa crescer muito na segunda, tá? Se você empurrar a sua primeira fermentação ao limite da massa, você não vai querer a sua massa crescendo na segunda fermentação. Então você vai colocar a sua massa na geladeira mais fria, para ela ficar bastante tempo na geladeira sem aumentar muito de volume. Ela ainda vai crescer um pouquinho, mas ela não vai precisar crescer muito. E o contrário, se a sua massa não fermentou bem na primeira, ela precisa fermentar um pouco melhor na segunda. Mas olha, na minha experiência, se a sua massa não fermentou bem na primeira fermentação, ela vai sofrer mesmo que ela fermente bem na segunda, porque ela não vai ter estrutura suficiente comparado ao que ela teria se ela tivesse fermentado bem na primeira fermentação. Então, vamos deixar a nossa massa fermentar bem na primeira, ficar só um pouquinho só faltando de fermentação para a segunda, em vez de ficar faltando muita fermentação para a segunda. É melhor você fermentar a sua massa até ela ficar um pouquinho menos fermentada só, e aí você modela, aí você deixa ela fermentar mais um pouquinho e guarda na geladeira, ou guarda na geladeira e no dia seguinte deixa ela fermentar mais um pouquinho fora, se for necessário. Mas não deixa ela fermentar pouquíssimo na primeira fermentação não, senão você vai ter problema. E também se fermentar demais na primeira, você vai ter problema na segunda. Cara, é feeling, é experiência, é prática, né? É observação. É por isso que eu gosto de fazer pão. Eu acho que é isso por hoje. Muito obrigada. Que vocês façam muitos pães e até a próxima live. Beijo. Tchau, tchau.